E de conhecimento. A palavra é sua, Pedro, seja bem-vindo. Ele me devolve a reunião às 8h35, hein? Beleza, Celinha, deixa comigo. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Pedro. Boa noite. Vamos, então, continuar, né, o nosso Livro dos Espíritos aí de toda quinta-feira. E o tema de hoje também, né, continuando aí o estudo da semana passada, e é um tema que eu acho até engraçado de certo ponto de vista, né, sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, porque outro dia eu estava brincando com um amigo lá do trabalho, porque geralmente nós espíritas, né, que, vou dizer assim, nós de maneira geral, a gente, como entende, né, de certo ponto, o mundo dos espíritos, né, tem pelo menos ciência que existe o mundo espiritual, que os espíritos podem influenciar na nossa vida e tudo mais. Qualquer coisinha, a gente fala assim, não, mas essa dor de cabeça é espiritual. Não, mas isso aconteceu porque tinha que acontecer. Não, mas aquela situação foi porque os espíritos influenciaram. Não, mas aquilo ali é uma obsessão. A gente tende a achar que tudo é do ponto de vista espiritual. E aí a gente tinha um outro amigo que não acredita nessas coisas e acha que enfim, não acredita. E aí ele tende a achar que tudo é só do ponto de vista material, que se acerta é só ele que acerta, que se erra é só ele que erra, que não existe influência, que não existe nada dessas questões. Então a gente ficou analisando situações do dia a dia, do nosso contexto, e percebendo, né, como que cada um interpreta as situações que aparecem no dia a dia, no cotidiano, coisas corriqueiras do nosso trabalho, do nosso convívio familiar, dos nossos amigos, porque a forma que nós vamos interpretar os acontecimentos depende única e exclusivamente das nossas crenças, valores e verdades. Então, a partir do momento em que a gente não ajusta a nossa lente para compreender melhor aquele fato, a gente toma como verdade aquilo e interpreta de uma maneira. Porque nós podemos ser espíritas, acreditar na doutrina espírita, comungar dessa filosofia, mas ao analisarmos uma situação que acontece conosco, analisarmos apenas do ponto de vista material, sem levar em conta o ponto de vista espiritual. Então, quando lá na doutrina, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos orientam que nós devemos procurar relevar o nosso ponto de vista acima da matéria, é para que a gente consiga analisar as situações que acontecem conosco, que nós estamos inseridos, mas não com os olhos do mundo, mas sim com os olhos do Espírito. Porque senão a gente pode acreditar na doutrina espírita e analisar as coisas com os olhos da matéria. Não consegue tirar do texto a aplicabilidade no nosso dia a dia. Poxa, eu li aqui as questões 530, 31, 32, mas e no meu dia a dia? Como que elas vão se aplicar? Como que elas funcionam? Então, isso é um exercício que nós devemos fazer de forma diariamente, porque o Evangelho de Jesus, como diz Alcione no livro Renúncia, ele deve ser conhecido, sem meditado. Então, a gente conhece, estuda, frequenta os grupos de estudo, lê as obras em casa, assiste palestra, mas a gente precisa meditar sobre ele. Esse é o segundo passo. Então, se eu não pego uma questão para meditar como que ela vai interferir no meu dia a dia, o que que tem de lição sobre isso, eu estou apenas no âmbito do conhecimento, e o conhecimento daqui a pouco ele passa. A gente não lembra praticamente o que a gente estudou na semana passada. É ou não é? Ou alguém aí lembra de questão por questão? Então, se a gente não estiver revisitando essas questões, não estiver rememorando, a gente vai passando batido. Então, a gente precisa conhecer, precisa meditar, e depois o próximo passo é sentir essa mensagem. Porque eu posso falar para vocês, gente, fazer a caridade é muito importante. Está lá na doutrina, a gente sabe que é. Alguém medita sobre como é fazer a caridade? Podemos meditar. Mas, quando a gente experimenta a caridade, quando a gente ajuda uma pessoa, por mais que eu fale assim, Celinha, eu ajudei aquela pessoa, foi tão bom, ela ficou tão satisfeita, a Celinha pode, através da minha narrativa, até ficar comovida,
mas ela não vai conseguir sentir aquilo que eu senti na hora de fazer o ato de generosidade para outra pessoa. Então, eu posso ter a melhor forma de elucidar, de me comunicar com essa linha, mas só quem vivenciou sabe. É por isso que a gente precisa vivenciar o evangelho para a gente poder sentir. E esse sentimento faz com que a gente viva o evangelho a cada instante. Então, é com esse objetivo que nós estudamos a doutrina espírita, para conhecer, meditar sobre ela, sentir no nosso coração e vivenciar dia após dia, para que a gente atinja aí o nosso objetivo, a nossa perfeição moral. Então, quando a gente conversa sobre as influências que os espíritos podem ter nas nossas vidas, que a gente já sabe que tem, Kardec, na questão 530, que é a que nós começaremos na noite de hoje, ele pergunta assim: não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à natureza dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Então, aqui, Kardec ele trata de alguns pontos só nessa primeira pergunta. O primeiro, ele já define a categoria dos espíritos que ele quer saber. Porque quando nós estudamos a classificação espírita, nós vimos lá os espíritos imperfeitos, os espíritos superiores e os espíritos puros. Temos essas três ordens. E dentro dos espíritos imperfeitos, que é a terceira ordem, dentro dela nós temos aqueles que são levianos e zombeteiros, ou seja, eles não se preocupam com a verdade, eles querem muitas vezes fazer hora com a nossa cara, assim, acham engraçado as situações em que a gente se encontra muitas vezes perdido, desesperado, enfim. Então, é esse tipo de espírito que Kardec quer saber, se eles podem criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos. Então, o que pode ser um pequeno embaraço no nosso cotidiano? Tenho um compromisso agora, 8 horas lá no Fé e Caridade e preciso ir de carro. Aí cadê a chave do carro? Eu sempre coloco ali naquele local e não está ali, eu fico procurando, começa a me atrasar. É um pequeno embaraço? É um pequeno embaraço. Então, são essas situações de projetos e de nossas previsões, né? Ou seja, aquilo que nós traçamos como um plano e muitas vezes não conseguimos realizar esses planos, saber se esses espíritos, né, se eles conseguem criar esses embaraços. Então, depois ele continua a pergunta, né, ainda nessa 530. Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Então, fica bem claro aí o que Kardec está perguntando. Deixa eu só desativar o áudio aqui. Pronto. Bom, vamos ver a resposta então dos espíritos. Eles se comprazem em vos causar aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por desastre teu do que por culpa dos espíritos. Então, aquela história, né? Você está fazendo alguma coisa, deu errado? Nossa lá, isso com comida, então, o pessoal sempre brinca. Você está comendo um negócio gostoso, aí o outro vai, pede um pedaço que você fala que não vai dar, daqui de repente o negócio cai no chão. Tá vendo? Foi olho seu. Essas coisas bobas, assim, brincadeiras, às vezes, de criança, que às vezes as pessoas acreditam que tem um fundo de verdade nessas histórias aí, né? Então, pegando ainda o exemplo da chave do carro, poxa, se eu tenho o hábito de deixar sempre a chave do carro no chaveiro, onde eu deixo sempre de costume, e naquele dia específico eu não coloquei ali, a culpa da desorganização é minha. Não é da minha esposa, não é do meu filho, fui eu que estou acostumado a deixar sempre no mesmo lugar, naquele dia específico eu não deixei, então a desorganização é minha. Os espíritos até podem, assim, aquele caso extremo, né? Pode ter um médium de efeito físico na casa, no vizinho e tudo mais, e fazer com que tenha esse transporte, muda para lá, muda para cá? Poder pode. É provável? Não, não é provável que isso aconteça. Então é muito leviano de nossa parte
dizer que esses embaraços que acontecem no nosso dia a dia sejam por conta desses tipos dos espíritos. Mas eles aproveitam dessa nossa improvidência, dessa nossa desorganização, para se aproveitar dessa situação e se comprazerem com isso. Então, é igual o apelido em escola. Já viu quando as pessoas apelidam um outro de um apelido que assim a gente detesta? Então a Célia foi lá e me apelidou de PP. E eu tenho pavor de PP. Quanto mais eu tenho pavor de PP, mais esse apelido pega. Aí daqui a pouco a escola tá todinha me chamando PP ou PP, PP, PP. Por quê? Porque eu fiquei irritado, fiquei esbravejado com essa situação. E aí, naturalmente, as pessoas se aproveitam e vão chamando aquilo. Mas se ela me chama de PP, eu não gosto, mas eu não ligo, deixo aquilo para lá, às vezes aquela situação passa e nem nada mais acontece. O que acontece com esses espíritos levianos é a mesma coisa. Quando eles, né, tentam nos influenciar pelo pensamento, por alguma situação ali, e a gente cai, vamos dizer assim, escorrega na casca da banana e se aproveita para se esbravejar, às vezes a gente cai e fica embaraçado naquela situação, eles acham graça. Muitas vezes não é nem para se prejudicar ou prejudicar a gente mesmo. É simplesmente para eles acharem graça e rirem daquela situação. E quanto mais a gente liga, quanto mais a gente se desestabiliza com essas situações, mais eles se aproveitam disso tudo. Mercês. Ô Pedro, tirando essa desorganização, eles podem orientar para que a gente ache o objeto, não os zombeteiros, né? Mas eu digo um espírito, o nosso protetor, poderia influenciar no achar esse objeto? Pode, com certeza. Da mesma forma que, assim, quando a gente faz uma prece, e aí eu vou dar um exemplo, assim, de cunho até pessoal e com muitos traços ritualísticos da minha família, que é por parte de mãe toda católica. Se eu perdesse qualquer coisa lá em casa, ainda mais quando eu morava com eles, minha avó falava assim, olha, você vai rezar Salve Rainha até em mostrai. Depois que você chega nessa palavra mostrai, daqui a pouco o objeto aparece, aí você completa a oração. Eu falava, tá bom, vó. Por incrível que pareça, sempre dava certo. Eu achava aquilo, assim, uma coisa de outro mundo, né? Não tinha contato com a doutrina espírita. E por que que dava certo? Porque a partir do momento em que eu faço a minha prece, me conecto com o alto, e se for uma coisa importante, aquilo clareia as ideias, né? Porque, na verdade, eles simplesmente usam da nossa memória, porque, poxa, igual o exemplo da chave, né? Eu sempre coloquei aqui nesse lugar. No outro dia eu coloquei no outro, eu sei de alguma forma que eu coloquei ali, fui eu que coloquei, eu tenho isso na minha memória. Então, eles podem lançar a mão dessa memória e isso aparecer como uma intuição ou não, e para aquelas pessoas até mais, de certa forma, ostensiva, né, que tem uma mediunidade mais ostensiva, pode claramente ser orientado nesse sentido também. Mas, enfim, é tudo aquilo que a gente diz, né? Tudo que for útil e necessário. Então, mas que pode acontecer, pode acontecer. Beleza, Mercedes? E, bom, ainda dentro desses exemplos todos, o que eu só gostaria de finalizar aqui para chamar a atenção, se alguém ainda quiser comentar alguma coisa, é porque todas essas situações que podem acontecer conosco, que esses espíritos zombeteiros possam se utilizar e possam fazer, a gente não é joguete dos espíritos. Então, esse é o primeiro ponto, né? Eles não fazem com a gente o que a gente quer. É tudo uma questão de sintonia, uma questão de afinidade, uma questão de proteção mesmo, e aqui, como nós nos comportamos no nosso dia a dia. Mas se determinada situação Deus permite acontecer conosco, é porque aquilo está dentro de um planejamento de provas ou expiações que nós deveremos passar. Então, não há uma situação assim que, poxa, a gente fica como um joguete para eles fazerem o que a gente quer ou não. Não. A gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente tem as nossas próprias decisões, eles podem influenciar a gente sim ou não, tanto para esconder quanto para mostrar, como diz a Mercedes. Mas, em suma, a decisão é sempre nossa.
E as coisas que podem acontecer estão sempre dentro de um determinado aspecto que vai de encontro aí com a nossa programação. Tá certo? Bom, aí o desdobramento, né, na 530A. Destes espíritos, né, os que provocam contrariedades obram impelidos por animosidade pessoal, ou assim procedem contra qualquer sem motivo determinado por pura malícia. Ou seja, é uma situação pessoal, por exemplo, tá com raiva do Pedro, tem um projeto de vingança contra o Pedro, ou é algo que não é pessoal, é um qualquer motivo, mas muitas vezes por malícia. E eles dizem por uma e outra coisa. Às vezes os que assim vos molestam são inimigos que granjeastes nesta ou em precedente existência. De outras vezes, nenhum motivo há. Então, na verdade, não interessa muito a gente ficar sabendo se aquilo que aconteceu foi porque é um desafeto nosso dessa encarnação, ou se é da encarnação passada, ou o que aconteceu. Enfim, o que nós devemos fazer? Podemos pedir perdão, sempre, porque a gente não sabe o que aconteceu, e às vezes a pessoa pode ter se sentido ofendida, magoada, nessa ou em outra encarnação por algo que a gente fez, mas a verdade é que a partir do momento também em que a gente abraça o cristianismo, abraça Jesus, abraça a doutrina espírita, nós paramos de defender muitas vezes ideias nossas para defendermos ideias do Cristo. E a partir do momento em que nós começamos a defender ideias do Cristo, nós também começamos a ser alvos. Porque, na verdade, é como se eles tentassem atacar Jesus e nós entrássemos na frente, vamos dizer assim, do tiroteio, da bala, da flecha, para poder defender aquela ideia. Porque muitas vezes eles não conseguem atingir alvos maiores e tentam atingir a gente de forma menor, vamos dizer assim. Quando Jesus conversa com os discípulos, lá no livro de Mateus, no capítulo 10, é um capítulo que Jesus está conversando diretamente com os discípulos, ou seja, é uma conversa com o público-alvo definido, não é falando para a massa em geral. Ele está falando com aqueles que decidiram tomar sobre si o jugo do mestre. E no capítulo 10, ele trata das perseguições que os cristãos e que os apóstolos sofreriam. E essas perseguições, muitas vezes, não é de cunho pessoal, é muitas vezes pela ideia, por haver espíritos que não querem que a crença se avance, que a pluralidade das existências, por exemplo, se torne de conhecimento amplo. Então, a partir do momento em que, por exemplo, nós dizermos ser espíritas e somos sempre em favor da vida, ou seja, somos contra o suicídio, contra a eutanásia, contra o aborto, se a pessoa, às vezes, não é a favor do aborto, ou melhor dizendo, se ela é a favor do aborto, por exemplo, muitas vezes ela vai entrar em uma discussão, em uma dissensão conosco, não é porque ela não gosta da gente, é porque nós defendemos uma bandeira que ela não gosta. E ela está atacando a bandeira, mas na verdade ela está tentando nos atacar. Mas não é algo pessoal, é algo contra a ideia, contra a filosofia, contra a ideologia. E isso a gente precisa ter em mente para a gente não criar desafetos no ponto de vista de exaltar o nosso ego, de nos darmos mais importância do que realmente somos. Porque, na verdade, o que a gente tenta fazer é compreender a doutrina e vivenciá-la. E aí, naturalmente, sofreremos essas perseguições. Mateus, Pedro, João, todos os apóstolos, eles passaram por esses sacrifícios, por esses martírios. Primeiro a gente passa por sacrifícios pequenos, mas depois esses sacrifícios vão se tornando maiores. Pedro, quando vai ser crucificado na cruz, é uma alegria tremenda para ele. Ele ainda pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não é digno de morrer da mesma forma que Jesus. E por que eles enxergam esse sacrifício de maneira não algo pessoal contra eles? Porque eles já compreenderam que esse sacrifício nós precisamos merecer. É uma conquista do espírito passar por essas situações, porque nós estamos defendendo aí as ideias do Cristo. E isso para nós é um merecimento e um júbilo muito grande. Celinha.
falando um pouco dessa questão, Pedro, se há motivo ou não para que esses espíritos nos perturbem, né? Nos tragam algumas dificuldades ou impedimentos, a gente é interessante que nós conversávamos sobre isso ontem, lá no Fé e Caridade, antes da reunião. E a gente falou exatamente quando esses espíritos, porque quando é um caso de inimigos do passado, a gente sabe que é por expiação, que é permitido isso, que a gente precisa passar, mas quando não é, quando é sem motivo, a gente pode pensar, mas por que isso acontece? Por que é permitido isso? Por que eu passo por isso? E a gente estava vendo que em todas as situações, esses espíritos que nos incomodam, nos perturbam, criam, às vezes, essas confusões de coisas materiais que somem, e aí isso é permitido para que a gente acorde, desperte, tome uma providência. Qual que é a providência? Afastar eles, não ir para o centro, e buscar socorro, e fazer evangelho no lar, e fazer orações, e procurar fazer mais o trabalho no bem. Então, isso é uma, como é que fala? Uma campainha que toca. E a gente deve perceber que é isso. Então, por isso que é permitido. Às vezes, o sem motivo em relação... Eles não têm nada contra nós, como você falou. Como aqueles que realmente perseguiam, ou vão perseguir todos que defendem um ideal cristão do bem, vão perseguir pelo ideal, não pela pessoa em si. Mas por que aqueles perseguidos são perseguidos? Para que eles sejam fortalecidos no trabalho. Então, a gente vai vendo assim, a justiça, mas também a misericórdia divina, né? A grandeza, né, da gestão divina, né, que vai fazendo com que a gente possa aproveitar. E a gente tem que ser observador e aproveitar essa situação. Opa, o copo está quebrando, a coisa está caindo, as coisas estão sumindo, eu estou sentindo alguma coisa que não está bem. Só ficar falando isso não adianta. A gente deve correr atrás, então. Mas tem espírito aqui em casa, vem aqui em casa, tem que tirar os espíritos. Não é assim. A gente tem que ir buscar aonde nós vamos ser socorridos, onde nós vamos ser fortalecidos. E acaba a gente resolvendo essas situações sem maiores problemas. E é bom que seja no início, né? É isso, Pedro. Obrigada. É muito interessante esse ponto que você trouxe, Celinha, porque enquanto você falava, eu fiquei pensando, de fato, uma das maiores portas de entrada no centro espírita são por causa dessas situações no cotidiano que a pessoa não sabe como lidar, como resolver com aquilo, e são, às vezes, não menosprezando a situação, né? São pequenos detalhezinhos que saem do plumo ali que a pessoa não sabe lidar com a situação e busca o auxílio na casa espírita. Então, por trás, é por isso que a gente precisa, de fato, aprender a enxergar, né, os acontecimentos, porque muitas vezes onde a gente julga ser o mal, está o bem, né? Então, às vezes, aquela situação que a gente passa, que a gente encara aquilo num primeiro instante como um desafio, como algo ruim, que vai nos tirar da nossa zona de conforto, na verdade, está ali a porta para a gente adentrar num mundo muito melhor, com muito mais novidade, que vai nos trazer muita paz. Por outro lado, aquilo que nós muitas vezes enxergamos num primeiro instante como sendo algo bom, prazeroso, é um caminho que vai nos levar para muita dor. Então, ter esse discernimento, saber julgar e como proceder nessas situações são muito importantes para a gente conseguir avançar, né, com muita clareza. Mais alguma consideração, pessoal? Podemos ir para a próxima. Vamos lá, então. 531. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na Terra? Ou seja, quando a pessoa morre, volta para o mundo espiritual, deixa o corpo físico, essa malevolência, ela se extingue, e aí eles dizem, muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam,
e o mal que causaram. Mas também não é raro que continuam a perseguir-vos, cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Então, as pessoas, né, que desencarnam e, enquanto estavam encarnados, nos perseguiam, faziam malevolências, tinham algo contra, alguma animosidade contra alguém, quando elas desencarnam, como elas deixam o envoltório corporal, naturalmente, a percepção pode ser que se amplie um pouco mais. E quando essa percepção se acontece de ampliar um pouco mais, ela consegue distinguir melhor o que aconteceu, porque não tem mais a influência tão grossa do corpo físico, e muitas vezes perceber que ela se equivocou, que ela julgou de forma equivocada, e pode até mesmo se arrepender e parar aquele tipo de perseguição. Muitas vezes ela pode até perceber que fez errado, mas ainda continua a perseguição por conta da animosidade e assim vai mesmo fora do corpo físico. Mas se essa perseguição ainda persiste, é sempre porque Deus permite, ou seja, não tem nada fora da lei divina. A injustiça existe no mundo, isso sim, a gente ainda encontra injustiça aqui no planeta Terra, mas não existem injustiçados. Então é diferente, a gente pode ver injustiças do ponto de vista humano, material, mas injustiçados, aí a gente sabe que não tem fora da lei divina. Porque a lei divina é uma lei de justiça, amor e caridade. É sempre os três juntos. A gente aqui na Terra não consegue nem saber o que é justiça, que dirá amor, enfim. Então a gente precisa compreender isso. E um outro ponto importante é porque a morte não muda ninguém. Então, muitas vezes a gente vai em velório, nessas situações em que a morte assola as pessoas. Eu confesso a vocês que eu nunca fui no velório de alguém ruim, porque toda vez que eu chego no velório, só fala coisas boas das pessoas, né? Nossa, mas fulano era tão bom, fulano agora era isso, era aquilo, não sei o quê. E não estou dizendo que não é, mas a morte, ela não muda ninguém. Se o Pedro tinha como hábito ser uma pessoa bacana, bondosa, caridosa, simpático e tudo mais, quando eu desencarnar, eu vou continuar sendo essa pessoa. Se o Pedro era uma pessoa ranzinza, briguenta, implicava com todo mundo, quando eu desencarnar, eu vou continuar sendo esse mesmo tipo de pessoa. Eu não mudo a minha personalidade só porque eu deixo de ter o corpo físico. A minha mudança de personalidade é uma mudança que acontece progressivamente. Então, eu posso, com 20 anos de idade, ser uma pessoa briguenta, impaciente, que cultiva muitas dissensões entre as pessoas, e ao longo da minha encarnação ir mudando isso. E, naturalmente, quando eu desencarnar, ter me transformado em uma pessoa completamente diferente. Mas eu continuo esse processo, a evolução ela não dá saltos. Então, quando eu desencarno, eu não mudo de um estágio A para um estágio B, enquanto personalidades, enquanto qualidades morais. Então, isso é importante a gente sempre frisar. A gente continua sendo no mundo espiritual o que a gente era na Terra. Por isso que, enquanto antes a gente se espiritualizar na Terra, melhor vai ser a nossa adaptação ao mundo espiritual. E aí, na questão 531A, Kardec, ainda sobre essas perseguições, né, que podem acontecer, ele pergunta: pode-se pôr termo a isso? E por que meio a gente consegue pôr fim, né, nessas perseguições? E aí os espíritos respondem: pode, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem. Acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Ademais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram. Então, o primeiro passo, né, e que tantas vezes a gente negligencia, é a oração. Então, na oração, a gente sempre direciona a prece a alguma pessoa ou alguma situação. Quando a gente observa as preces que nós fazemos no nosso dia a dia, seja nas reuniões públicas, no grupos de estudo, nas nossas orações íntimas, a gente percebe ainda,
e aí eu falo refletindo por mim mesmo, tá, pessoal? Como que muitas vezes as nossas preces ainda, elas não são nem inteligíveis. Ou seja, a gente não deixa claro o que a gente quer fazer na prece. Qual que é o objetivo daquela prece? Porque a prece, ela tem que ter clareza e tem que ter um propósito, um direcionamento específico para aquela situação. O que eu quero dizer com isso? Quando a Celinha começou o estudo e pediu para a Mercedes fazer a prece de abertura, a prece que a Mercedes precisa fazer é o quê? É uma prece de abertura para o grupo de estudo, para um estudo espírita. Então, a prece que ela vai fazer, ela é direcionada para que o estudo, o trabalho que vai acontecer nesse período, seja feito de forma correta, com o amparo da assistência dos bons espíritos e a inspiração, para que o estudo seja proveitoso para todo mundo. Então, ela vai pedir para que todo mundo que venha na reunião consiga se conectar, consiga ser bem inspirado, que possa prestar atenção, ser envolvido nos bons fluidos, que o palestrante do dia possa também ter clareza, possa ser um instrumento dos espíritos a fim de trazer com veracidade, com coerência, aquilo que a doutrina espírita nos propõe. Então, a prece dela vai ser direcionada para isso. Ela não vai, nessa prece, pedir pela família dela, pedir pelos inimigos, pedir pelo planeta Terra, porque muitas vezes a gente costuma observar que as pessoas, quando vão fazer uma prece, trocam, né? Na mesma prece, pede tudo. Pede para que o estudo dê certo, pede para quem não veio, pede para quem está lá no Fé e Caridade, pede para quem está lá na guerra, no Iraque. Não estou falando que a gente não deva pedir ou não deva fazer as orações, mas a gente tem que ser claro naquilo que nós estamos pedindo, no propósito que a gente tem. Isso que Kardec coloca como a prece inteligível. Então, a gente precisa criar esses hábitos, esses momentos, de, por exemplo, 10 horas da noite tem a irradiação, que algumas pessoas fazem. Na prece da irradiação, eu vou fazer a prece direcionada por aquelas pessoas que estão com dificuldades, que estão com alguns problemas de saúde, com algo específico naquele sentido. Se eu vou fazer uma prece para os meus familiares, é uma prece para os meus familiares. Então, o que a gente precisa parar e se perguntar é, poxa, será que nós temos fazendo prece pelos nossos inimigos? Há algum momento no nosso dia que a gente se direciona uma prece específica para eles? Para pedir perdão? Pedro, eu não fiz inimigo nessa encarnação. Maravilha, mas eu tenho certeza que você fez nas passadas. Isso, senão a gente não estaria aqui. Então, poxa, mesmo que a gente não lembre, lá no final do Evangelho, Kardec nos dá essas orientações de como a gente faz essas preces por todas essas pessoas. A gente pode usar como um modelo, nem que seja uma vez por semana, não estou falando que precisa ser todo dia. Mas se a gente fizer pelo menos uma vez na semana, já não é um começo? Então é através das orações que nós estaremos ofertando para eles flores, fluidos positivos, salutares, enquanto eles nos desejam mal. Isso é ofertar a outra face. Isso é retribuir o bem, o mal com o bem. É isso que Jesus espera de nós. Então, quando a gente faz esse movimento da oração, a gente começa a mudar a energia, mudar a vibração que é direcionada para eles, e naturalmente é que nós também estamos sintonizados. E aí a gente acaba, naturalmente, deixando de se envolver nessa corrente, nessa sintonia que eles emitem para a gente, e a gente acaba deixando isso para lá. Eu só vou ler o comentário, Cida, para passar a palavra para você ou para o Valdemar. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercer as vinganças que vinham tomando, e que assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que tinha feito a outrem. Ou seja, são aquelas perseguições, né, aquelas vinganças, que mesmo quando a pessoa desencarna, ela ainda continua empreendendo, né, mesmo do mundo espiritual. A Cida ou o Valdemar tinham levantado a mão. Não sei se ainda querem fazer algum comentário. Ô Pedro, na verdade, o comentário que ia fazer, você já acabou de fazer com propriedade. Por isso até eu tirei o meu pedido. Porque é tão importante aquela coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo, você vê, elas têm um prefácio. Cada prece tem um prefácio. Para direcionar a prece é para isso.
Se eu vou irradiar para alguém, eu vou pensar no problema, naquilo que a pessoa está pedindo e precisando. Então, muito bem, e como você já tinha colocado, eu só por lisura te completei aqui, mas já está para lá do que é bem explicado por você. Obrigada, viu, Pedro? Tá vendo? A gente tá todo mundo conectado aí com a espiritualidade, que vai correndo as ideias por tudo quanto é canto. Enquanto você falava, eu estava até, coincidentemente, com o evangelho aqui do lado, aí até abri aqui, ó, as coletâneas de preces espíritas. Aí, aproveitando já que você tocou nesse ponto, vamos entrar um pouquinho nele, porque é uma parte do evangelho que geralmente as pessoas, elas pulam, elas não têm o hábito de ler tanto a introdução quanto a coletânea de preces espíritas. Mas a coletânea de preces espíritas, depois que o Vandinho me explicou e me deu essa chave, eu comecei a encarar com outros olhos. Ele me explicou o seguinte: Pedro, fica atento nessa coletânea de preces, porque muitas vezes lá tem sínteses e resumos de toda a doutrina espírita em relação a um determinado ponto. E eu era uma dessas pessoas que passava batido, assim, às vezes lia o evangelho, não ia para a coletânea nem para a introdução, só voltava relendo do capítulo 1. E depois que eu comecei a ler e a perceber isso, eu falei assim, não é que é verdade? Então, abri aqui, só para vocês terem uma ideia, do prefácio, como a Cida disse, que de uma prece que é assim, ó, por um inimigo que morreu. Olha o que Kardec diz. A caridade para com os nossos inimigos deve acompanhá-los ao além-túmulo. Tá? Só essa primeira frase já está encaixando com o que a gente está estudando aqui. Está vendo como é que é o resumo, né? Precisamos ponderar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova. Está dentro do que a gente leu? Está dentro. Eu nem sabia que eu ia ler isso, hein? Foi para nós uma prova que há de ter sido propícia ao nosso adiantamento, se a soubemos aproveitar. Pode ter nos sido mesmo de maior proveito do que as aflições puramente materiais, pelo fato de nos haver facultado juntar a coragem e a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Então, olha só, com um parágrafo, o Kardec foi capaz de resumir que essas perseguições que nos acontecem podem se continuar além túmulo, se continuam, se elas existem, é porque são provas que Deus permite, e que muitas vezes essas provas, como diz a Celinha, são as portas de entrada para que a gente desperte para algo muito maior, que muitas vezes essas provas têm um papel mais importante do que aqueles sofrimentos que nós passamos, porque elas nos impulsionam mais rápido, mais fácil, vamos dizer assim, ao progresso. Então, olha a visão, olha como é que condensa tudo isso, né? Então, é muito interessante como a codificação ela vai juntando tudo, né, Cida? É sim, Pedro. Se você me permite, só completando então. Já que você tem a mão, então veja bem. Quando nós chegamos, prece para acho que é a 16 ou 17, das preces gerais, para corrigir um defeito. Olha a propriedade dessa obra. Tanto é que fala no prefácio e na hora da prece diz assim, o pedido, ajuda para corrigir determinado defeito. Corrigir o meu defeito, 3 pontinhos. Ou seja, o Pedro vai pedir porque ele está num nível de evolução para uma determinada coisa, a Cida outra, a Celinha outra, a Mercedes outra. Enfim, você outra. Ou seja, particularizado, né, gente? Que adianta se eu vou fazer uma prece, eu não sei o que a Celinha está precisando, você ou Valdemar, ou Mercedes ou Edson, e aí eu, então, coloco lá para ajudar Valdemar a melhorar tal coisa. Eu não sei o que está dentro dele, isso é íntimo. Então, olha como essa doutrina, ela é perfeita. A cada um de acordo com suas obras, suas necessidades, né? Mas era isso aí, só para lembrar. É muito bom. É muito bom, Cida. Bom, vamos lá, 532. Tem os espíritos o poder de afastar certas pessoas, os males, e de favorecê-las com a prosperidade?
Acho que com a prosperidade é o que o pessoal mais deve pedir, né? Assim, os números da Mega Sena, enfim. Vamos ver o que eles respondem. De todo não, porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Então, há males é aquela história, é o bem sofrer, né? Que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem situações que nós vamos passar, precisamos dela, mas nós precisamos saber passar por elas, né? É aquela frase meio que batida, a dor, como é que é? A dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. É mais ou menos isso, ou seja, a gente vai passar por situações que podem ser abreviadas pela nossa conduta, pelas nossas preces, pelo nosso auxílio, a forma como nós respondemos àquela situação, mas não quer dizer que elas extinguirão, mas elas poderão ser amenizadas, nos dando paciência e resignação. Tanto é que é isso que os Espíritos sempre nos orientam a pedir, que todas as vezes, e é interessante, porque quando eles usam as palavras sempre, nunca, ou seja, são situações que a gente pode considerar que elas sempre ocorrerão. Então, quando eles dizem, sempre que vocês pedirem paciência, resignação, devotamento, isso tudo lhe será facultado. Então, todas as vezes que a gente estiver passando por uma situação difícil, complicada, de um sofrimento atroz, e a gente pedir fé, paciência, abnegação, eles vão nos fornecer isso. Então, buscai e achareis. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou, quando menos, atenuá-los. A inteligência Deus vô-la outorgou para que delas vos sirvais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Porém, não assistem senão os que assistir-se a si mesmos. Esse é o sentido dessas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos pareça sê-lo. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Então é aquilo que nós já havíamos conversado, né? Muitas vezes onde a gente divisa enxergar o mal está o nosso bem, onde a gente divisa enxergar o bem está a nossa perdição. Mas o que eu gostaria também de ressaltar aqui é a parte da nossa inteligência, né? Porque os espíritos, eles não vão fazer tudo pela gente, ou seja, a gente que, através do conhecimento, do discernimento, aquilo que nós vamos cultivando, eles vão lançando mão. Vou dar um exemplo que talvez ajude para elucidar melhor essa situação. O Chico, agora eu não me recordo se era o Chico ou se era o Divaldo, mas um dos dois. Eles estudavam o dicionário palavra por palavra e voltava sempre estudando, palavra por palavra, palavra por palavra. E por que eles faziam isso? Para que eles pudessem ter um conhecimento, um vocabulário mais robusto, mais vasto, para que na hora que eles fossem psicografar uma mensagem ou do Emmanuel, né, ou da Joana, ou através da psicofonia, eles serem um instrumento mais útil, mais dócil, para que a palavra que eles decidam utilizar consigam expressar exatamente o que o Espírito quer dizer. Então, ou seja, eles se esforçavam para aumentar o vocabulário deles, para na hora. A hora que a Fran entrou, me derrubou aqui. Não tem problema não. Depois eu vou te mostrar, Fran, que teve uma atualização aí. Tá tranquilo. Deixa eu só compartilhar com o povo aí de novo. Aí, pronto. Bom, eu estava dando o exemplo, então, do dicionário, né? Então, eles estudavam o dicionário para ter um vocabulário mais vasto, para na hora de
psicografar a mensagem, os espíritos conseguirem se expressar muito bem. Então, da mesma forma, nós, nos desafios que nos apresentamos, nas situações que nos aparecem, por exemplo, preciso resolver determinada situação. O que eu vou fazer? Eu não vou me desesperar. Primeiro passo, vou me acalmar e vou fazer uma prece. A partir do momento em que eu fiz a prece, eu começo junto, ou sozinho, comigo mesmo, a planejar ou a tentar obter soluções para resolver aquela situação. Então, por exemplo, eu estou numa estrada, meu pneu furou, não tem nada perto. O que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Primeiro, faço uma prece. Aí eu começo a pensar, poxa, tem um step? Não, tem um step. Ah, será que eu sei trocar o pneu? Não, não sei trocar o pneu. Mas como é que eu posso chamar a atenção para algum carro poder parar aqui? Aí eu começo a imaginar as formas de chamar a atenção para alguém parar. Só que nesse processo, e como eu já fiz a minha prece, eles começam a lançar as ideias com aquilo que eu já vivi, com aquilo que eu tenho de conhecimento, com aquilo que eu entendo dessa situação. Então, a gente precisa também sempre ter ciência de que as coisas não vão cair do céu, né? As coisas a gente precisa, de fato, assim, botar a nossa cabeça para raciocinar e também ter movimento. Porque, poxa, se eu tenho uma situação de perseguição, de algo nesse sentido, que está me atentando para eu ir no centro espírita, para que eu, aliás, que eu perceba que aquela situação eu preciso mudar, que eu preciso tomar um jeito, poxa, não é só ficar lá em casa fazendo a prece. Eu preciso de fazer esse movimento. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, eu preciso fazer esse movimento de busca, eu preciso fazer esse movimento de sair da minha frequência, da minha sintonia e ir além, ir adiante. Então, esse movimento é um movimento importante para que a gente possa fazer também. 533. Podem os espíritos fazer... Celinha, pode comentar. Só para completar, né, Pedro? E outro movimento muito importante é o evangelho no lar, né? Que às vezes a gente está vendo o lar da gente em dificuldade e é uma coisa que é fácil para a gente, né? Se a gente quiser. Mesmo que seja sozinho. É esse movimento, né? Movimentar também em casa. Ah, mas eu estou fazendo prece, mas não é suficiente, porque precisamos estabelecer um horário, né? Direitinho, combinar com os espíritos protetores do nosso lar, fazer uma prece e falar, ó, essa hora nós vamos... Então, eles já vão começar a agir também, nos dando esse apoio em casa. Né? São os dois movimentos importantes, o ir ao centro espírita e ao ir a conexão com a espiritualidade que é protetora do nosso lar, através do evangelho no lar, em horário certo, né, para que eles possam fazer um planejamento de proteção a nós. É muito importante, sim. É porque a gente não tem muita noção do que acontece. Como que é muito fácil fazer e os resultados são muito benéficos, né? Então, assim, vai soar meio estranho, mas eu vou falar. Eu fiz, deve ter, sei lá, uns 4, 5 meses, uma palestra lá no FÉ, falando sobre a importância do evangelho no lar. E, assim, as casas onde eu tenho ido, eu tenho procurado fazer essa palestra para que, como uma forma de incentivo mesmo. Porque o que eu percebo é que as pessoas não têm noção da dimensão do que acontece no evangelho no lar e como que, muitas vezes, até mesmo acompanhando outros estudos, outras palestras, desses estudos que tem online aí pelo YouTube. Outro dia eu estava assistindo uma palestra sobre o evangelho e que aí nas perguntas e respostas foi direcionado um pouco para o evangelho no lar, e as pessoas ainda não têm noção, assim, de como é que faz, se tem problema fazer sozinho ou não, se faz com em voz alta, que livro que faz, como é que faz, enfim. Então é algo que a gente às vezes pode achar batido, né? Poxa, o evangelho no lar todo mundo faz, todo mundo sabe. Não, tem muita gente que é espírita, sabe que precisa e não faz. Tem muita gente que começou na doutrina e não tem noção que existe. Então é uma campanha que a gente tem que estar a todo instante continuando e falando e divulgando sobre ela, né? Bom,
533. Podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhe pedem que assim aconteça? Algumas vezes como prova. Quase sempre, porém, recusam, como se recusa à criança a satisfação de um pedido inconsiderado. Então, para aqueles que precisam passar pela riqueza, como uma prova, pode até ser que isso aconteça. Mas o que acontece na grande maioria das vezes é aquela criança que fica pedindo doce todo dia e que o pai e a mãe têm que ficar falando que não. Então, muitas vezes a gente fica pedindo lá para ganhar uma promoção, fazer isso, ganhar na loteria e tudo mais, mas são situações que serão negadas naturalmente por fugir do escopo da nosso planejamento reencarnacionista, né? São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros, depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que os concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Então é aquela história. Se eu pedir para as pedras falarem, elas falarão. Se eu pedir os números da Mega Sena da virada para os espíritos e a mediunidade, pode ter certeza que eu vou escutar 6 números. Mas não significam que serão 6 números da Mega Sena. Por quê? Porque os espíritos zombeteiros podem cantar lá 6 números e eu, na minha inocência, achar, pronto, vou ficar milionário agora em 2025. Então é aquela história, a gente pode pedir e pode ouvir o que quiser. Mas a gente precisa sempre fazer aquela pergunta, saber se esses espíritos são de Deus, né? O que ele quer dizer com isso? Qual é o tipo de espírito que está dando essas respostas? Então, o que acontece muitas vezes é que essas respostas podem ser verdades ou não, mas que a gente sabe que a prova da riqueza ela é muito difícil, né? Bem mais do que a da miséria, do que a da pobreza. E aí eles querem, podem nos influenciar para esse gozo do materialismo, né? Que a riqueza vai nos proporcionar. 534. Vamos ver se a gente fecha essa parte hoje. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Último trimestre do ano. Vou fazer uma pergunta, não precisa responder. Mas quais foram os nossos projetos para esse ano? Primeiro, será que a gente desenhou bem? Primeira coisa, né? Será que a gente desenhou os nossos projetos para esse ano? Porque às vezes a gente nem projeta, não desenha nada. Simplesmente vai vivendo um dia de cada vez sem querer projetar nada, arquitetar nada, e em todos os âmbitos. Beleza, projetei. Será que eu projetei bem? Porque às vezes a gente imagina que vai acontecer uma situação e muda completamente. Então, esse é um outro ponto. Mas se eu tiver planejado bem, será que eu executei bem? Será que eu tive a disciplina para fazer aquilo que eu me propus? Então, muitas vezes, essas influências, né, que a gente não consegue realizar os nossos projetos, partem muito mais da nossa má elaboração e, sobretudo, da nossa má execução. Porque eu confesso que, na grande maioria das vezes, nós planejamos melhor do que executamos. Então, a gente tem que analisar esses dois pontos. Muito influem, nesses casos, a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos construís em vossos maugênios. Então, a decisão, em última instância, é sempre nossa. É igual quando a gente vai pegar uma estrada. A gente tem lá as placas de aviso, quebra-mola, daí a 300 metros, quebra-mola, daí a 150 metros, quebra-mola, daí a 50 metros. Se a gente não reduz a velocidade e quer passar o quebra-mola a 100 por hora, tudo bem, a culpa é nossa. A gente que, por negligência, não viu os avisos, por negligência, não viu as placas, ou se viu, achou que não aconteceria nada demais, a hora que passar lá com o carro no 100 por hora, a culpa não é da estrada e nem da placa, a culpa é nossa. Então, da mesma forma, é assim na nossa vida. Os sinais, as orientações, tudo aquilo que nós
nos é oferecido sobre como proceder e para onde seguir, isso nos é ofertado. Agora, se a gente decide a não prestar atenção ou executar mesmo com todos os sinais, aí a responsabilidade é nossa. E para a gente fechar 535, que aí eu abro também se tiver mais alguma consideração, só para a gente fechar esse tópico, quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo. Agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois, aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. Que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos. E aí ele completa: no entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem, e às quais tudo sai bem. Assim é de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade que não são merecedoras, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Então aqui o Kardec pergunta sobre a gratidão, né? Sobre o fato de agradecer. Um amigo sempre disse, quando a gente se reunia, que a gratidão abre todas as portas. Então, mesmo que as pessoas possam ter feito para nós sem a intenção de fazer, mas a gente pode agradecer por elas. Divaldo diz que a gente sempre deve agradecer por 3 coisas. Primeiro, pelo bem que nos chega e que a gente sabe que aquilo foi um bem. Então, poxa, uma pessoa veio, eu estava com um monte de sacola pesada na rua e ela me ajudou a chegar até no carro. Poxa, aquilo é um bem. Então eu vou falar, poxa, muito obrigado pela sua ajuda. Me serviu muito. Então eu sei que aquilo foi bom e de fato foi bom. Por isso eu devo agradecer para aquela pessoa. Segundo o Divaldo diz, que a gente deve agradecer por aquelas situações que nos acontecem e que a gente julga num primeiro instante ser ruim. Então, eu estava com as sacolas pesadas, de repente eu tropecei e me espatifei todo no chão. Eu devo agradecer por isso? Devo agradecer por isso. Por quê? Porque se aquilo nos acontece e é algo ruim, pode ser que não necessariamente era algo ruim. Então eu devo agradecer por aquela situação. Então muitas vezes a gente passa por situações que aos nossos olhos são ruins, ou que num primeiro instante são ruins, mas que quando a gente percusta o fundo delas, elas são boas. E terceiro, que é o mais raro de nós agradecermos, que são aquelas situações que são de fato muito ruins e elas nem sequer aconteceram na nossa vida, porque os nossos guias e mentores, a espiritualidade amiga não deixou que chegassem até nós. E a gente nem sabe, porque não chegou. Então, poxa, o Pedro ia, sei lá, sofrer um acidente se ele passasse naquela rua. Aí, a hora que eu vou virar naquela rua, o trânsito fecha, está tendo uma obra que me desvia para não ser outro lugar, acontece um atraso, enfim, sei lá, qualquer coisa do tipo que me tira daquela rota. E muitas vezes a gente, ao invés de agradecer por aquela situação, a gente ainda fica bravo, né? Porque vai chegar atrasado, vai passar por outro local, enfim. Então a gente passa por muitas situações que nós, na verdade, deveríamos agradecer porque essas bênçãos, né, são desdobradas para nós a todo instante. Mas muitas vezes a gente não tem olhos de enxergar. E esses maus, né, essas situações ruins que poderiam nos acontecer e que são impedidas, a gente não fica sabendo. O que nós podemos ter certeza é que todos nós hoje temos muito mais motivos para agradecer do que reclamar. Que hoje todo mundo que está nessa reunião tem motivo suficiente para agradecer pelo dia de hoje. Então, que a gente faça hoje 2 deveres de casa, né? Um, agradecer quando a gente for fazer a nossa prece. Aí, antes de dormir, pelo dia, pelas circunstâncias, por aquilo que nos foi ofertado. E depois, quando acabar essa prece da gratidão, a gente faz uma prece pelos nossos inimigos. Pode ser o contrário, tanto faz. Mas são 2 preces distintas que a gente deve fazer hoje, como dever de casa para todos nós. Uma pelos nossos inimigos e outra a prece pela gratidão.
Então, gratidão por vocês terem me escutado e ter dado a oportunidade de estudar mais uma noite aí com vocês. É contigo, Celinha. E gratidão também aos inimigos que também não